Olá, professora. Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. O tema dessa apresentação é corpo rígido, duplo cone e modelos mentais, análise do fenômeno do duplo cone e sua relação com os modelos mentais na física. O meu nome é Carlos Júnior de Carvalho Cassiano. Essa apresentação faz parte da disciplina GFI 127, Física B. A professora responsável é a doutora Karen Luz Rosso, do Departamento de Física da UFLA. Eu vou apresentar aqui uma análise sobre o movimento do duplo cone em trilhos inclinado. O fenômeno investigado é um movimento aparentemente espontâneo, né, de um objeto que rola subindo uma rampa em formato de V. Isso parece contrariar o senso comum, né, porque nossa intuição ela diz que a gravidade deveria puxar o objeto para o ponto mais baixo do trilho e não para o ponto mais alto. No entanto, durante a apresentação, nós veremos que essa subida, né, ela é apenas uma ilusão óptica causada pela geometria do sistema. Para descrever esse fenômeno, os artigos disponibilizados pela professora, ele adota um sistema de referência inercial com os eixos x, y e z, usando os versores fundamentais I, j e k. Mas o diferencial aqui é o uso de versores locais, que o versor A-chapéu, que aponta ao longo dos trilhos, e o versor B-chapéu, que indica a direção real do movimento do centro de massa. Essa distinção ela é fundamental porque o cone ele não se move apenas para frente, né, no trilho. Ele vai se mover em uma direção que resulta a abertura das hastes. Segundo o desenho disponibilizado ali, né, vocês podem observar que existe uma diferença crucial entre o ponto de contato e o centro de massa. Enquanto os pontos de contato, eles parecem subir os trilhos, o centro de massa do cone, ele está, na verdade, descendo. Isso acontece, né, porque os trilhos, eles se abrem conforme subimos a rampa. Como os trilhos, eles se abrem, o cone, ele afunda entre eles. E esse deslocamento para baixo, ele é maior do que a subida da rampa. Ou seja, o cone sobe o trilho, mas o peso dele desce em relação ao chão. Sobre os referenciais, vetores e versores, o sistema de referência dos versores no trilho e os vetores principais e os ângulos importantes. Sobre o sistema de referência, temos que o eixo ele está na horizontal, o eixo X, na verdade, né, está na horizontal, o eixo Y está na vertical e o eixo Z ele está na posição perpendicular, que é o versor I-chapéu, J-chapéu e K-chapéu. Já os versores no trilho, o I ele está ao longo do trilho, o versor S está na abertura do V e o versor N está na normal do trilho. Os versores principais, temos a velocidade do centro de massa, a velocidade angular, o peso e a normal. Aqui está a fórmula utilizada para fazer essas equações. O artigo aqui, pessoal, ele define, né, que um ângulo crítico chamado de θ0, ele é calculado pela relação tangente de θ0 é menor do que a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Aqui, o alfa é o ângulo do cone e beta é a abertura dos trilhos. A condição θ menor do que θ0, ela é obrigatória. Se a inclinação da rampa, o nosso θ for maior do que esse limite, o centro de massa não conseguirá, né, descer e o cone rolará para baixo, como qualquer objeto comum. Essa é a matemática, né, que define se o mistério acontece ou não. Mas uma pergunta, né, que eu tenho, né? Mas a geometria sozinha, por que ela não explica isso tudo, né? A gente precisa, na verdade, da dinâmica. A força normal, ela é perpendicular ao contato. E embora, né, ela não realize o trabalho, ela é que sustenta, né, o cone e direciona a aceleração. Já o atrito estático, ele é o grande protagonista, né, do rolamento puro. Se a superfície ela fosse lisa ou perfeitamente lubrificada, o cone ele ia somente escorregar, né? E não conseguiria realizar o movimento esperado. O atrito, ele fornece o torque, que na verdade é a força de rotação. É necessário, né? Porque o cone gira enquanto ele avança. Tá me travando aqui. Pela conservação, né, de energia, a queda do centro de massa, ela libera a energia potencial gravitacional, que vai ser convertida em energia cinética translacional. E a energia cinética rotacional? As leis de Newton, elas complementam isso, né, ao mostrar que a soma das forças dos torques, elas devem ser coerentes com a aceleração. O artigo, né, ele prova que a aceleração do centro de massa, ele não é constante. Ele vai mudar, né, conforme o centro de contato do cone, que diminui durante o trajeto. Agora, né, por que esse tema, né, ele é tão difícil de se explicar? O artigo de Costa Moreira, ele vai explicar que os problemas do corpo rígido, eles exigem a construção, né, de um modelo mental.
Não adianta a gente apenas aplicar uma forma. Pequenas diferenças no enunciado, como mudar a forma do objeto ou a abertura do trilho, eles vão mudar toda a física do problema. Quem tenta resolver, né, por semelhança ou com exercício anterior, vai acabar errando, porque não visualizou, né, a estrutura física real do problema. O duplo cone, ele vai exigir uma representação vetorial muito cuidadosa. Sem o uso correto desses vetores e diagramas, é impossível, né, perceber que o movimento ele vai ocorrer numa direção diferente da inclinação dos trilhos. As figuras e sistemas de referência, elas não são apenas ilustrações, elas são ferramentas, né, para que o nosso cérebro ele vai entender que o centro de massa está descendo, enquanto os nossos olhos dizem que o cone está subindo. Como conclusão, eu tenho que estudar, né, que o corpo rígido, ele, ele mostra que aprender a construir uma representação física coerente, ou seja, o mistério do duplo cone, ele é resolvido quando integramos, né, a geometria das tangentes com a relação da energia e a dinâmica das forças de atrito. Compreender, né, que esse fenômeno é um exemplo perfeito de aprendizagem significativa, nos faz, né, deixarmos decorar que as fórmulas e passamos a modelar, né, a realidade. Aqui está as referências utilizadas, que foram os materiais disponibilizados pela professora, as imagens e esquemas de ilustrações, né, eu mesmo produzi, e é isso, muito obrigado. Aqui está meu contato, caso tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, é só me mandar um e-mail. Obrigado.